Gente, ó, então, se ocupar não é produzir. Como organizar as suas tarefas diárias? Essa é a live de hoje. E aí eu separei aqui uma frase, espero que vocês gostem dessa frase. Então aqui, ó, a educação não pode ser delegada somente à escola. Aluno é transitório, filho é para sempre. Essa frase é do Isamitiba. Vocês conhecem Isamitiba, gente? Espero que sim, né? Então, ó, Isamitiba foi um médico brasileiro, psiquiatra, ele foi professor, autor de vários livros sobre educação. Comportamento humano era a ferramenta de trabalho dele, né? Como psicólogo, psiquiatra. Então, se você pesquisar aí sobre o Isamitiba, você vai encontrar bastante coisa. E um palestrante internacional ele foi. Morreu em 2015, com 71 anos. Então, ele deixou tem várias frases dele bacana. E eu achei essa frase aqui muito legal. Então, o que ele está querendo dizer aqui, o Isamitiba? Que a responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa. Então, a responsabilidade da educação é nossa. A escola, ela foi criada para poder trazer conhecimento, ensinar as crianças, né, no conhecimento. Agora, educação, se o seu filho pode jogar um papel na rua, né, se o seu filho pode bater na outra pessoa, pode gritar com o pai, pode gritar com o professor, isso daí é responsabilidade nossa. E eu creio que todo mundo aqui concorda com isso que eu estou falando, né, gente? Então, gente, ó, nós falamos aqui nas outras lives, né, sobre a importância do propósito de vida, você descobrir qual que é o seu propósito de vida, descobrir qual que é o seu objetivo de vida. Então, isso são coisas muito importantes. Se vocês conseguiram identificar alguma coisa sobre isso, sobre propósito de vida, sobre qual que é o seu objetivo de conquistar, né? Propósito é diferente, né, de objetivo. Mas qual que é o seu objetivo para conquistar as coisas? O que você quer da sua vida? Você quer crescer na sua área profissional aí como professor, como professora? Ou não, Fábio, eu quero ser empreendedora, quero ter um negócio próprio. Ou então, não, eu quero, enfim, mudar de profissão, eu quero estudar, fazer direito, fazer jornalismo. Então, essas lives aí estão me encorajando, apesar da minha idade, porque às vezes você tem 30 anos aí, você já acha que já deu pra você, né? Você fala, nossa, eu tô com 30 anos, já sou formado, trabalho aqui na escola, vou fazer outra faculdade? Então, pra que é isso, né? Pra que eu vou fazer outra faculdade? Gente, nunca é tarde pra gente poder estudar, pra buscar conhecimento. Eu fiquei um período da minha vida aí parado, sem buscar nenhum conhecimento, foi a pior fase da minha vida. Mas graças a Deus eu acordei e busquei muitos conhecimentos, estou buscando a cada dia, e muito legal. E produzir essas lives aqui também tá me empoderando aqui, eu tô ficando empoderado, tá muito bacana. Então aí eu pergunto pra você, você definiu o seu objetivo? Gente, qual que é o seu objetivo de vida? Em cima disso que eu tô falando aqui. Ah, Fábio, eu quero ser uma melhor professora, eu quero ser uma... Não, professora eu já tô bem, eu quero ser uma melhor esposa. Ou então, eu preciso melhorar meu relacionamento com meus filhos, eu quero ser uma melhor mãe. Então, ou um pai. Enfim, eu tô falando pros dois públicos aqui, não é só pra mulher não, tá? Então, o que você acha sobre isso? Você já tem o seu objetivo definido? Então, se você já tem esse objetivo definido, se ele está dentro de você, tá fácil de você se identificar com ele. Ou então, Fábio, eu vou pensar aqui. Pensa aí e escreve que vai ser importante aqui durante essa live para você saber se você está se ocupando ou se você está produzindo. Então, o que eu queria falar para vocês dentro dessa live aqui? Sobre tarefas de ocupação e tarefas de produção, que são tarefas que elas ou levam em direção ao nosso objetivo ou atrapalham você, para que você não alcance o seu objetivo. Então, assim, ó, o que é tarefa de ocupação, Fábio? Pelo amor de Deus. Então, gente, ó, tarefa de ocupação, elas não te ajudam a conquistar seus objetivos, porém, elas podem ser importantes, e aí eu vou explicar para você. Então, ó, dentro de tarefas de ocupação, ela tem duas subdivisões. Então, vamos lá. Tarefas de ocupação obrigatórias.
e tarefas de obrigação dispensáveis. Então, quais são as tarefas de ocupação obrigatória? Se você puder anotar aí, é bom, gente, porque daí você anotando, depois você pode dar uma olhada lá no que são essas tarefas, vai te ajudar depois. Né? Às vezes fica só na memória, a gente acaba esquecendo aí. Então vamos lá, ó. Tarefa de ocupação, duas subdivisões. Então, obrigatórias e dispensáveis. Então, a tarefa de ocupação, ela não te leva em direção ao seu objetivo, mas ela é importante também. Beleza? Então aqui, ó, quais são as tarefas de ocupação que são obrigatórias na nossa vida? Gente, as que vocês mais gostam: lavar louça, lavar roupa, limpar a casa de um modo geral. Essas são algumas das tarefas de ocupação obrigatórias. Por quê? Você tem que se ocupar com isso, não tem jeito. A menos que você possa ter uma empregada, que você possa delegar isso. Não é a maioria dos casos daqui nosso, né? Aqui em casa, a gente também coloca a mão na massa. A gente ajuda, eu ajudo a equipe aqui, e a gente, né, agora eu tenho uma filha adolescente, então a gente também tá pegando aqui um jeitinho de ter ela com a gente, ajudando. Não é fácil, você que tem filho adolescente sabe como que os adolescentes de hoje em dia são. Então, mas a gente vai conversando, vai aprimorando e vai crescendo como ser humano e inteligência emocional que a gente precisa muito nessa hora. Então, essas tarefas aqui de ocupação, elas são obrigatórias. Porém, elas pode ser que elas não te levem em direção ao seu objetivo. Então, por exemplo, Fábio, eu quero ser a melhor professora lá da minha escola. Lavar louça vai te levar em direção a esse objetivo, para você ser a melhor professora lá da sua escola? Não, não vai levar. Mas é uma tarefa de obrigação, né? É uma tarefa de ocupação obrigatória. Porque se você não limpar a sua casa, imagina, você vai conseguir viver aí numa casa totalmente suja, que não tem organização. Então é uma tarefa que ela, apesar dela não ser, ela não é obrigatória, porém ela é importante. Agora, as tarefas de ocupação que são dispensáveis. Vamos lá, gente. O que vocês acham aí? Então, redes sociais. Rede social é uma tarefa de ocupação obrigatória? Você tem que entrar na rede social? Você é obrigado a entrar no Facebook, no YouTube, no Instagram? Sim, só na hora da live aqui. Na hora da live, 7 horas da noite, você está convocado, obrigado, com todo amor e carinho, a entrar e participar dessa live. Fora isso, pessoal, você não é obrigado a toda hora estar lá com o WhatsApp, nos grupos. Tocou o sininho lá do WhatsApp, você corre, você está fazendo alguma coisa, você corre, vai lá e dá atenção. Então, isso daí não é necessário. Então, é uma tarefa de ocupação dispensável, tá bom? Assistir novela, Big Brother. Hoje é a final do Big Brother. Entende? Tudo bem, é uma distração. Se todas as suas coisas estão arrumadas, né? Se todas as suas coisas estão organizadas, ótimo, parabéns. Assista a final do Big Brother aí, sem peso na consciência. Agora, se as suas coisas estão tudo desorganizadas, o que é melhor para você? Assistir a final do Big Brother ou começar a dar um pontapé inicial ali para organizar as suas coisas? Entenderam, gente? Ficou claro aí para vocês a questão da tarefa de ocupação obrigatórias e dispensáveis? Então agora, tarefa de produção. Então, tarefa de produção são aquelas tarefas que elas te levam em direção ao seu objetivo. Essas são as tarefas de produção. Então, ó, sabe aquele objetivo que eu falei para você colocar aí, o seu propósito de vida, seu objetivo? Ele é importante nessa hora, porque você vê ali o seu objetivo. Eu vou citar um exemplo aqui, tá? De ser a melhor professora. Tá, Fábio, meu objetivo é ser a melhor professora. Então, lavar louça, lavar roupa, isso aí é uma tarefa de obrigação. É uma tarefa de ocupação obrigatória, eu tenho que fazer, porém eu posso também delegar. É importante. E a tarefa indispensável são as coisas que você acaba fazendo que não tem necessidade de você trabalhar em cima disso, tá bom? Então, olha lá, tarefa de produção, essa tarefa ela já leva você em direção ao seu objetivo. Então, né, ó, agora
que eu anotei aqui, ó. Agora começa a ver aí as coisas. Por exemplo, você anotou o seu objetivo. Então começa aí a pensar nas coisas que você faz diariamente. Quais são as coisas que você faz diariamente? Essas coisas, ela te leva em direção ao seu objetivo? Então, Fábio, eu quero ser a melhor professora. Porém, essa quarentena aqui tá difícil. Por quê? Eu já arrumei toda a minha casa. Então, poxa, tô acordando tarde. Aí eu acordo, tomo café tarde, almoço tarde, fico deitada ou deitado na parte da tarde, não estou produzindo aquilo que eu tenho que produzir. Então, essas tarefas, o que você está fazendo, está te levando em direção ao seu objetivo? Então, isso que eu queria que vocês pensassem aí. Então, ó, quais tarefas vão ajudar você a conquistar o seu objetivo? Então, eu queria que você pensasse nisso. Que tarefa que você pode fazer de produção que ela vai te ajudar no seu objetivo aí? Então, ó, trabalho, né? Você trabalhar em função desse objetivo. Você ler. Ah, eu quero ser a melhor professora. Pô, tem que adquirir conhecimento. Então, fazer um curso, leitura. Então, um trabalho extra. Né? Às vezes você fala assim, Fábio, eu quero mudar de casa, quero comprar um carro, mas o meu salário é muito pouco lá na escola. Ou independente de ser pouco ou muito, mas o meu salário não está dando conta de eu pagar todas as despesas da minha casa. Então, você já pensou em fazer um trabalho extra? Sabe, um trabalho de final de semana, animar festa. Gente, tem um monte de coisa de trabalho extra que dá para fazer de freelancer aí. Ou então, fazer bolo em casa, um pão. Sabe, hoje em dia tem muita coisa que a gente pode fazer aí para agregar um ganho extra aí na nossa vida. Então, gente, ó, isso daqui é a base da mudança da nossa vida. Então, para qualquer objetivo que você tiver anotado aí, essa regra vai valer. Das tarefas lá de ocupação e das tarefas de produção. As tarefas de produção, pessoal, ela também tem duas subdivisões. Então, tem tarefas de produção com margem e tarefa de produção sem margem. Anota aí para vocês depois dar uma passada e ficar claro para vocês aí. Então, ó, tarefa de produção agora, tá? Tarefa com margem e tarefa sem margem. Posso dando sequência aqui? Então vamos lá, hein? Espero que vocês estejam anotando aí para ajudar vocês depois com essas coisas. Então, ó, quais são as tarefas de produção sem margem? Então, são aquelas tarefas que estão atrasadas. Então, elas precisam ser resolvidas. Por quê? Já não tem margem nenhuma. Então, Fábio, um plano de aula que eu precisava fazer e não fiz. Cara, tá atrasado. Então, para você ser uma professora, a melhor professora, que é o seu objetivo aí no caso, um plano de aula que está atrasado, ele está impedindo você de chegar no seu objetivo, de ser a melhor professora? Está. Então, você tem que resolver isso. Então, é uma coisa muito importante, que ela virou uma tarefa sem margem. Então, já está atrasado ali, você tem que melhorar isso. Fábio, eu quero arrumar as minhas finanças, eu não quero mais dever e tal. Aí, tarefa de produção sem margem. A conta de luz está atrasada. A conta de luz atrasada vai ajudar você a chegar no seu objetivo, que é não ter mais dívida e organizar a vida financeira? Vai atrapalhar. Então você tem que resolver isso. Entendeu? É tarefa de produção, ela te leva em direção ao seu objetivo, porém ela está atrasada. Então você tem que resolver isso daí para não te atrapalhar. Então vamos lá, ó. Agora a tarefa de produção com margem. Então, são as tarefas que você pode fazer com mais tempo. Então, você vai ter que... a gente está aqui na quarentena e aí você quer fazer aí um plano de aula bem bacana para quando a escola voltar. Aí você fala assim, cara, pô, tenho tempo. E aí ela é uma tarefa de produção com margem. Então, você pode ter um mês pela frente para fazer. Então, você vai esperar chegar no final do mês, quando tiver faltando 2 dias para as aulas voltarem, para você fazer essa tarefa de produção, aí ela já vai deixar de ser uma tarefa de produção com margem. Ela já vai entrar na urgência. Aí já prejudica você.
Então isso tem que tomar muito cuidado, gente. Por isso que a gente tem que anotar as coisas, isso tem que ficar bem claro pra gente levar as tarefas que vão arrumar as tarefas, né, que vão levar a gente em direção ao nosso objetivo. Então, a tarefa de produção com margem é uma coisa muito gostosa. Por quê? Depois que você consegue organizar aí as coisas da sua vida, aí a coisa fica gostosa. Por quê? As coisas não estão bagunçadas, aí você consegue pensar melhor, você consegue trabalhar melhor. Então, quando você trabalha com tranquilidade, não flui melhor do que você, tem que fazer um plano de aula para amanhã. Aí você corre, faz ali, às vezes faz até de qualquer jeito, porque você precisa entregar um trabalho. E aí você entrega aquele trabalho ali naquela correria. Acaba nem sendo a melhor opção que você tem, o melhor plano de aula. Entende, gente? Ou o melhor trabalho, né? Independente se você não trabalha em escola, mas você faz as coisas. É igual, ó, tô vendo aqui o meu amigo aqui, Luciano, né? Deixa eu ver se é o Luciano. Não consigo ver a fotinho ali. Mas lembrei de um amigo meu, Luciano, que ele trabalha de entregas. Então, pô, trabalha de entrega. Se ele tem um produto para entregar até sexta-feira, aí ele faz os roteiros dele ali. Eu quero chegar mais cedo em casa hoje, deixa que eu entrego amanhã. Aí amanhã acontece uma coisa, pega um trânsito. Tem até sexta ainda, então eu entrego amanhã. E você vê, é perigoso, vai passando, vai passando. Então, hoje, segunda-feira, se ele tivesse entregue esse material hoje, já saía da frente, já ficaria tranquilo. Aí vai chegando até sexta-feira, às vezes não entrega. É o que pode estar acontecendo comigo, com esse negócio da câmera aí que eu comprei. Então, os caras vão passando as outras coisas na frente, e aí acaba que não... A tarefa de produção deles lá tá por fora, tá ruim. Então isso é muito, muito ruim. Então, gente, ó, concentração é muito importante. Então, na maioria das vezes, começamos a fazer uma tarefa e aí quando a gente percebe, a gente tá pensando em outra coisa. Isso acontece com vocês? Então isso aqui tem a ver com as nossas tarefas. Então você tá lá, fazendo uma tarefa... E você está escrevendo o seu plano de aula. Vamos ficar nesse exemplo aqui, tá bom? Você está escrevendo o seu plano de aula, aí você... Nossa, eu não lavei aquela camisa do meu esposo. Ou então, se é um professor aí, né, que nós temos aqui homens e mulheres, cara, se você está lá na sua casa escrevendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, aí você fala, nossa, eu esqueci tal coisa lá no meu trabalho. E aí você fica pensando naquela coisa. Então, isso daí tem um nome, gente. Isso daí chama síndrome do tem que. Então, você está realizando uma tarefa, mas você tem que realizar outra. E você não consegue realizar aquela tarefa que você está fazendo ali. Por quê? Você fica pensando no que você tem que fazer depois. Então, às vezes você está ali na sua escola, trabalhando, toda feliz, aí você lembra que você não fez uma tarefa lá na sua casa. Aí você já fica arrasada. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. E aí a dinâmica da aula, tudo acontecendo e você pensando naquela tarefa. Então, você vai conseguir fazer aquela tarefa naquela hora? Quando você está pensando? Não vai. Por isso que chama síndrome do tem que. E aí, o que é legal você fazer nesse momento? Então, o que a gente indica como produtividade aí para você? Você ter um espaço do tem que. Então, você tem um celular aí. Aí você anota. Às vezes você está no ônibus pensando em alguma coisa e tem o que fazer. Cara, anota no celular. Eu falo do Telegram para vocês porque, gente, o Telegram tá muito legal para mim. O que eu fiz no Telegram? Eu criei um grupo no Telegram com as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu coloquei a minha esposa no grupo. E aí eu montei o grupo. Só que depois eu excluí o nome dela. Então ficou só eu no grupo. O Telegram, ele permite que você faça isso. Então fiz um grupo, eu e a Elaine, e aí eu tirei, depois eu tirei o nome dela, ficou só eu no grupo. Então quando eu tô nessa coisa que eu tenho que fazer, eu tô fazendo um curso, alguma coisa, lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer, o que eu faço na hora? Eu já gravo um áudio ali. Ó, tenho que fazer tal coisa depois. Pronto. Aí gente,
essa coisa que você tem que fazer, ela sai da sua cabeça. Por quê? A gente fica lembrando daquela coisa porque a gente lembrou e a gente não quer deixar de fazer aquela tarefa. Então você fica lembrando dela o tempo todo para você não esquecer. Forçando a sua cabeça ali para você não esquecer aquela tarefa que às vezes é importante. Agora, quando você cria isso, que você faz isso, sai um peso de dentro de você, porque você já anotou a tarefa. Então a tarefa está ali, anotado naquele grupo, no meu caso o Telegram. Então é muito legal, isso daí ajuda bastante. Ou então, se você gosta de uma agendinha, a minha esposa ela gosta muito de um caderninho, ela tem um caderninho dela. Então você pode anotar lá, separa uma parte do caderno e coloca lá, tem que. E aí você vai lembrando das coisas, você vai anotando ali, tem que. Aí o que você faz? Escolhe um determinado dia da semana para você verificar as coisas que você tem que fazer. Então aí você escolhe um dia lá, de terça-feira. Pô, toda terça-feira eu vou olhar aqui o que eu tenho que fazer que eu anotei. E aí você olha. Geralmente a gente olha na sexta-feira ou no domingo, no final de semana, para a gente poder resolver, né? E eu, como já estou acostumado com isso, já é um hábito para mim. Então eu vou sempre olhando, vou resolvendo uma coisa, resolvendo outra. Eu já organizo a minha agenda. Quem olhou o meu status aí ontem? Eu coloquei lá no meu status que eu estava fazendo a minha agenda da semana. Então a minha agenda da semana eu já fiz ontem. Então ontem eu já comecei a preparar a live. E hoje eu acordei 6h30, tive o meu momento com Deus. Depois eu adquiri um curso novo, então eu comecei esse curso hoje, porque é um curso que tem acompanhamento, então eu tenho que fazer segunda, terça, de segunda a sexta, e fazendo os exercícios. Então eu acordei cedo hoje, já fiz esse curso, aí eu saí, fui resolver problemas, um monte de coisa, voltei para casa, almocei, trabalhei mais um pouco aqui na live, depois eu saí agora de novo à tarde para resolver outras coisas, e cheguei aqui quase em cima da hora da live, mas tranquilo, por quê? Eu já estava preparado, então tudo fica mais tranquilo, tá vendo, gente? Isso é muito importante. Ó, mais coisas para vocês anotarem aí. Então eu vou dar 4 dicas aqui para te ajudar na organização. Tudo bem para vocês? 4 dicas aí para te ajudar na organização? Coisa simples. Enquanto você pega papel aí para anotar, eu quero contar uma historinha aqui para vocês de uma fábula. A fábula do escorpião e do sapo. Quem conhece essa fábula aí, do escorpião e do sapo? Então, tem a ver aqui também com a questão da inteligência emocional, do nosso propósito. Então, assim, ó, qual que é o propósito do escorpião? A origem da vida dele, né? O que o escorpião faz? O escorpião, ele parece que ele nasceu para picar um inseto, picar um ser humano e matar. Então esse é o objetivo de vida dele e tudo. Aí o que aconteceu? O sapo e o escorpião se encontraram ali na beira da lagoa e começaram a conversar e tal, e o escorpião, muito malandro, foi ali, né, conversando com o sapo, envolvendo o sapo na conversa e tal, falou assim, cara, eu preciso passar lá pro outro lado, mas não tenho como, porque, né, esse lago aqui é difícil, você não me dá uma carona aí, você não me ajuda? Aí o sapo, não, tá louco? Cara, você é perigoso, você pode me ferroar. Ele falou, não, imagina, né, eu dependo de você para passar pro outro lado. E aí ficou naquela conversa, o sapo querendo resistir. Mas aí o sapo, ele, coração bom, o que ele decidiu fazer? Ele falou, não, tudo bem, você promete pra mim que você não vai me fazer nada e eu vou poder atravessar pra lá tranquilamente? Eu te dou essa carona? Ah, eu prometo. Aí, galera, beleza, o escorpião subiu ali nas costinhas do sapinho, tadinho, e foi. Tal. Quando tava chegando lá perto da outra margem, o que aconteceu? O escorpião foi lá e picou e deixou todo o veneno ali no sapo. Aí o sapo começou a se debater e tal, olhou pro escorpião e falou, cara, poxa vida, você me prometeu, você falou pra mim que não ia acontecer isso, que você não ia me morder e tal. Ele falou assim, ó, meu, desculpa, mas é da minha natureza. É da minha natureza. Então a gente tem que ficar muito atento
com isso, né? Qual que é a nossa natureza? Qual que é a natureza das pessoas que a gente está convivendo? Lembra que eu falo para vocês aqui que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos? Então, qual é a média das 5 pessoas que você anda? O que que essas pessoas fazem que te deixam para baixo, que atrapalham o seu desenvolvimento? Isso é muito importante, porque o máximo que vai acontecer, gente, vai ser o quê? Uma hora que você chegar e você descobrir alguma coisa que essa pessoa fez para você, aí é o nível de expectativa. Você vai falar para ela, vai falar assim, cara, a minha natureza é essa. A minha natureza é ficar de boa, fazer um churrasquinho no final de semana, tomar uma cerveja, ou usar uma droga. Enfim, gente, tem vários tipos de natureza. Cabe a você saber o que é melhor para sua vida, que é a média das 5 pessoas que a gente anda. Então você quer crescer, você quer avançar, você quer mudar a sua vida do jeito que você está agora, você quer mudar? Observe essas coisas. Qual é a natureza das pessoas que estão andando com você? Não é nem maldade das pessoas, né? A Betinha tá falando aqui, ó. Essa fábula que meu marido falou. Ah, o marido da Betinha conhece essa fábula e eles conversaram no final de semana. Entende, gente? Então, às vezes não é nem maldade. No caso do escorpião, vocês acham que foi maldade dele? Não, não foi maldade. Foi inocência do sapo. Porque o sapo podia negar, falar assim, não vou. E sair pulando e já era. Agora, ele confiou, ele acreditou. Então, você está acreditando e confiando em quem? Então, depois, você não reclame que a pessoa te traiu, que é culpa da pessoa que você não cresceu, que você não avançou. Então, tudo isso aí eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e colocassem aí no objetivo seu, para você estar subindo um degrau aí em direção ao seu objetivo. Vamos lá, pessoal. 4 dicas para te ajudar aí nessa questão de organização, tá bom? Então vamos lá. Primeira, defina sua prioridade. Se você não define sua prioridade, ela vai se definir por você. Entende o que eu falo? Por isso que eu tô batendo nessa tecla aqui da produtividade com vocês. Então, no meu caso, ontem à noite eu já defini a questão da minha semana. Mas então, o que eu fiz ontem? Eu já projetei a minha semana. Entende? Então eu já coloquei ali e falei, poxa, eu já sei o que eu vou fazer durante a semana. Então assim, eu projetei a semana inteira? Não, eu coloquei uma ideia do que eu quero para essa semana. Então, foco no curso que eu estou fazendo, que é importante. Foco nas lives que nós estamos fazendo. Além das lives, eu preciso fazer postagens no YouTube, postagens no Instagram. Vocês estão vendo umas postagens minhas aí que aparecem? Uns videozinhos mais curtos. Então isso daí é tudo coisa que eu tenho que fazer. Então eu edito, eu mando, eu posto esse material. Aí tem que patrocinar o material. Então tudo coisa que eu tenho que fazer. Então já projetei isso daí ontem à noite. Agora, domingo, então, a segunda-feira, praticamente eu defini o que eu ia fazer na segunda-feira. Então, hoje, pessoal, eu acordei cedo, porque para mim rende melhor quando eu acordo cedo. Eu estava até conversando isso com a minha equipe aqui. E eu falei para ela, amanhã vamos acordar, porque amanhã a gente tem várias atividades. Falei, cara, vamos acordar às 6 horas da manhã. Aí ela falou assim, mas para mim não dá. Por quê? 6 horas, eu acordo 6 horas, mas não rende. Então eu falei, verdade, então deixa que eu acordo, porque eu consigo, pra mim é legal. Eu acordo esse horário, eu vou fazendo as minhas coisas e você acorda às 7, que pra ela 7 horas tá bom, entendeu? Então assim, você tem que escolher o horário que você produz, mas eu já falei isso aqui em outras lives, do Clube das 5 da manhã, que é o Clube dos Grandes Empresários, né? Os caras acordam às 5 horas da manhã. Então tem até um grande player aí do marketing digital, que o cara faz live, gente. O cara faz live 5 horas da manhã, vocês acreditam? É 4h59 a live dele. Sabe quantas pessoas entram na live desse cara? 20 mil, 30 mil pessoas. É inacreditável. Você entra lá 5 horas da manhã no Instagram, o cara tá fazendo a live, você olha lá 20 mil pessoas. Falo, meu Deus do céu, como que acontece um negócio desse? Então, é uma coisa diferente, tá fora da nossa realidade. Mas você
pode projetar a sua semana, falar, ó, bom, essa semana aqui eu preciso resolver tais coisas. E aí você vai dia a dia, você vai fazendo a agenda do dia seguinte. Ontem, então, eu defini a minha agenda e aí o que aconteceu? Eu acordei hoje para cumprir aquela agenda. Então, as principais coisas que eu tinha que fazer hoje, gente, eu fiz. Que era meu momento com Deus, depois eu fui fazer o meu curso, gastei ali acho que 1h30 de curso, acabou o curso, eu fui fazer outras coisas que não estavam programadas. Que arrumar um pouco a casa, fazer alguma coisinha. E eu tinha que estar 10h30 num compromisso. Então, 10h05, 10h05, que eu até olhei aqui no celular, eu saí aqui da minha casa, cheguei lá no meu compromisso antecipado, que eu marquei com o cara 10h30, o cara chegou, era quase 11 horas, mas beleza, eu já estava lá, tranquilo, cheguei de boa. Então eu já estava, a minha agenda que eu fiz ontem era para cumprir esse compromisso. Depois eu tinha um outro compromisso, 3h30 da tarde. Voltei para casa, me organizei aqui, aí o cara me ligou, falou, pode ser às 4? Falei, ótimo, tá tudo certo. 3h30 eu saí da minha casa, porque era perto, cheguei lá 3:50. Cheguei, anunciei lá que eu tava chegando, o cara também já tinha terminado lá o trabalho dele e me recebeu. Então isso é muito legal, quando você programa o seu dia seguinte, gente, a possibilidade das coisas darem certo é muito grande. Então hoje, por exemplo, deu tudo certo pra mim. Então agora eu tô aqui sossegado, vai acabar a live, vou arrumar as coisas, vou assistir um filme aqui, que eu tô assistindo um filme por dia, um documentário, alguma coisa bacana. Então muito legal. Então, primeiro aqui, ó, defina suas prioridades, porque se você não definir suas prioridades, elas vão se definir por você. E aí você não vai conseguir resolver. Então vamos lá, 2, gente. 2. Faça as tarefas que estão te matando. Você gasta mais tempo pensando em fazer a tarefa do que fazendo. Vocês concordam com isso? Por quê? Às vezes, gente, a gente tem que fazer uma tarefa e a gente fica pensando. Você tá fazendo outra tarefa e fica pensando naquela outra tarefa que você precisa fazer. E aí você fica pensando, ai, como que eu vou fazer? É difícil fazer isso. Meu Deus, como que eu faço essa tarefa? O tempo que você passa com esses pensamentos é mais tempo do que se você for lá executar, na maioria das vezes. Talvez seja uma tarefa grande, mas você tem que dar o pontapé, você tem que começar. Então, ó, faça as tarefas que estão atrasadas, sabe, as tarefas que te levam ao seu objetivo, porém elas estão sem margem, que a gente já falou aqui na live um pouquinho atrás. As tarefas estão sem margem. Então, pega essas tarefas, anota, faz aí um catado de tarefas, e aí você vai sabendo que tarefa que está precisando ser resolvida ali urgente, e aí você resolve essas tarefas que estão te matando. Por quê? Quando você eliminar essas principais tarefas que estão te atrapalhando, gente, aí a coisa vai ficar bacana. Porque daí você vai trabalhar com margem. Porque se você não quebrar esse ciclo, é difícil. A minha vida, eu já falei pra vocês aqui, era uma vida que estava totalmente bagunçada. Então eu tive que ter muita opinião, força de vontade para quebrar um ciclo. Depois que eu quebrei aquele ciclo, gente, as coisas mudam. Porque daí você começa a trabalhar com margem. Então eu era um cara que eu marcava um compromisso às 10h30, então eu saía às 10h30 para ir para aquele compromisso. Eu só chegava atrasado. Eu nunca chegava no horário. Depois que eu quebrei esse ciclo, eu mudei. Então teve um período que eu fiquei até um pouco chato em relação a isso. Mas agora não. Então agora eu já equilibrei isso. Então se eu marco com a pessoa, eu gosto de chegar sempre um pouquinho antes. Então eu já sou programado para isso. E eu sou feliz com isso. Agora, tem pessoas que, cara, é um atraso só. Aí a pessoa vive só angustiada, porque ela só vive atrasada. Então isso daí atrapalha. Então, ó, resolva as tarefas que estão matando o seu tempo, que estão matando você chegar no seu objetivo. Então, 3. Tarefas de produtividade. Gente, são as tarefas que te levam em direção ao seu objetivo. Que é isso que eu estou falando aqui. Você ter uma agenda organizada, você eliminar todas essas tarefas que estão pendentes, entendeu? Então, isso daí são tarefas de produtividade. Então, você fazendo essas tarefas,
as coisas vão começar a encaminhar melhor para você aí. Então, pra gente finalizar, celebre tudo que você fez ao final do dia. Então, gratidão é uma coisa que vai ajudar muito você na conquista do seu objetivo. Porque uma pessoa que não tem gratidão, demora mais para ela conseguir as coisas. Existem exceções. Então, você já teve um chefe que é chato, né, que sabe que é chato pra caramba, te ferrava e parece que o cara conquistava um monte de coisa? Então, às vezes tem exceções. Mas a gente não trabalha com exceções. A gente trabalha com coisas positivas, com aquilo que vai levar a nossa vida em direção ao nosso objetivo, que vai fazer a gente conquistar, a gente avançar. É nisso que a gente trabalha. Exceções, elas acontecem. E muitas vezes fica fora do nosso controle. Mas quando você tem tudo organizado, a sua vida totalmente regradinha ali, às vezes não é nem regradinha, você pode ter uma vida doidona, mas com organização. Às vezes a gente acha, às vezes a gente vê assim umas pessoas, né? O cara todo cheio de tatuagem, com brinco, com piercing, tal, você fala assim, meu, esse cara é doidão. E, meu, não é nada disso. Eu mesmo tenho um amigo que a primeira vez que eu vi o cara assim foi num curso que eu fui fazer. E aí eu olhei aquele cara, velho. O cara, meu, lotado de tatuagem. Falei assim, aí piercing, um monte de coisa. Eu não tenho preconceito, tá, gente? Não tenho preconceito. E o cara comunicativo, aquela brincando o tempo todo, eu falei, fiquei analisando, né? Aí quando os caras me apresentaram, eu fiquei de queixo caído, entendeu? O cara é fera no coach, sabe? O cara já trabalhou no Vale do Silício, montei empresa, meu, um cara fantástico. Ensinou uma técnica pra gente de como a gente lê e gravar as coisas que a gente tá lendo. Muito legal. Eu, infelizmente, ainda não consegui colocar em prática da maneira que ele ensinou. Mas é uma coisa que está aqui na minha tarefa, que eu tenho que fazer, que vai me ajudar muito, né? Porque eu tô lendo bastante coisa, então a dica que ele deu ali, né, eu faço parte de uma mentoria e ele participa também. E ajudou muitas pessoas e vai me ajudar também. E aí quando você, pessoal, é uma pessoa grata, as coisas vão melhor. Por quê? Acontece alguma coisa, pô, você, não, gratidão por ter acontecido isso. Em vez de você criticar, você tira o ensinamento daquilo que aconteceu e agradece. Então isso daí é muito legal, vai te ajudar bastante. Então chega no final do dia, por exemplo, eu hoje, o que eu vou fazer? Antes de dormir, eu pego lá a minha agenda, dou uma olhada e aí eu agradeço a Deus. Né? Como eu sou cristão, eu agradeço a Deus. Aí eu falo assim, Deus, muito obrigado hoje por ter dado certo, eu consegui começar a fazer o meu curso, a visita que eu fui fazer na parte da manhã, graças a Deus foi boa, foi legal, deu tudo certo. O encontro que eu tive à tarde também lá com o meu amigo também deu certo, foi muito legal. E meu dia hoje foi muito produtivo, foi muito legal. Então agradeço por isso. E gente, quando você faz isso aí, vem um sentimento bom em você. Então muito legal. Uma outra coisa, pessoal, que tem me ajudado bastante é a questão da meditação. Pra gente encerrar aqui. Eu até queria fazer aqui um exercício de meditação com vocês, a equipe que bloqueou. Falou assim, não, é melhor não fazer. Fala pra eles onde eles vão buscar, né, equipe? Fala pra eles onde eles vão buscar e deixa eles fazerem. Então, gente, ó, eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo no meu celular, chama Meditopia. Então, gente, meditação não tem a ver com religião, tá bom? Antigamente eu tinha um preconceito com meditação. Porque as pessoas falavam, eu faço meditação, faço yoga, e eu ficava um pouquinho com preconceito, eu sou sincero em falar. Mas depois que eu comecei a fazer diversos cursos de produtividade, desenvolvimento humano, coaching, então me ajudou bastante, que essa crença limitante que eu tinha em relação à meditação, ela caiu. Então hoje em dia eu entendo que a meditação, ela não tem nada a ver com religião. E aí o que eu fiz? Eu baixei esse aplicativo, chama Meditopia. Ele é um aplicativo, eu acho que ele tem a versão gratuita dele, porque quando eu baixei esse aplicativo, foi uma indicação de um curso que eu fiz. Então eu já baixei e eu
eu me cadastrei e paguei. Então não é um valor absurdo. Eu acho que quando eu fiz foi R$120 durante o ano. Então, né, não é caro, né, gente? R$120 por um ano. Então não foi, eu não achei assim um absurdo. E é muito legal esse aplicativo. No YouTube, se você puxar, ele tem também lá. Se você clicar Meditopia no YouTube, tem um canal do YouTube deles. E lá tem várias meditações que você pode ouvir. Beleza, gente? Então, ó, muito obrigado por você ter participado hoje. Um beijo e até amanhã com vocês aqui novamente. Tchau, tchau.